Bom dia! Bom dia, Mauro! Oi, Camila! Tudo bem? E aí, Fran? Bom dia, Ana Paula, bom dia, Silvia, Carolina. Bom dia, Pablo. E aí, Fabrício? Bom dia, Fabiola, Juliano, Andreas, Jéssica, Cris, uma galera chegando, coisa bem boa. E a gente já começa com o Bideu Balde, adoro eles. As bandas gaúchas. E aí, Xande? Xande, acorda a Bruna aí. Hoje é sexta-feira, ela tem que estar ligado já. Bota no ouvido dela, Bideu Balde aí. Não dá vontade de dançar, é isso? Sexta-feira hoje, gente. Bom dia, Rossana. Oi, Carla, Mirella, Rosa. Oi, Gorete. Oi, Jaque. A Jaque Melo. Bom dia, gente. Catiúça. É isso aí. Vamos lá, então. Tô tomando um chazinho, tô com uma... Tá muito frio aqui em Lajeado. Aí eu fico meio ruim da garganta. Mas já tava frio. Gente, tava 8 graus de manhã cedo. Tudo bem. Acordamos com essa vibe do Bideu Balde. Quem mais tá com ele? Renato Borghetti. Sul, né? Rio Grande do Sul. É isso aí. Acordamos nessa vibe. A Jaque nos trouxe um lanchinho ontem. Me atraquei. Obrigado, Jaque. Vocês viram no story? Depois você dá uma olhadinha no story aí. É uma querida. Vamos lá. Então, a gente está lendo a história da Tenzin Palmo, A Caverna na Neve, editora Lúcida Letra, tá? Então eu vou sempre dar os créditos porque esses vídeos eles ficam separados, né? E é importante a gente agradecer as pessoas que nos trazem esses agrados, assim, né? A Lúcida Letra vocês vão encontrar assim, ó, é propaganda, sim, porque é uma coisa bacana, né? Não veio nada com isso, gente, não é um merchandising pago, não criem essa expectativa porque eu não faço isso. A Lúcida Letra eles têm vários títulos, é só títulos budistas, né? E os livros são sensacionais que eles trazem, assim. Tanto a Lúcida Letra quanto a Bodhigaya, que eu trouxe antes, né? Mas são umas linhas um pouco diferentes, assim. Eles vão trazer muito do budismo tibetano, claro que outras linhas também, mas ele tem uma certa viés, assim, um certo viés. Então tem livros sensacionais lá, eu tenho dezenas deles, tá? Ontem a Tenzin Palmo, então, ontem a Vicky Mackenzie, que essa eu não conheço ela, né? Essa pessoa, ela, está com frete grátis, a Ana Paula falou, é verdade. O Vitor Barreto está se virando lá, né? Porque por causa da pandemia, estava uma loucura, e então está com frete grátis os livros. E aí, assim, ontem a Vicky Mackenzie estava narrando quando a Tenzin Palmo já tinha saído da caverna e estava na Itália, em Assis, né? Em Pomalha, né? Depois ela vai para Assis. Aí então ela estava ali na Itália e agora então ela vai começar a contar a história quando ela era criança. Gente, vocês vão ver o que essa mulher passou. Só escutem isso. Vamos lá. Hoje então o nome do capítulo, eu vou dividir, o capítulo, como ele é grande, eu vou dividir em dois. Eu vou parar no meio da história desse segundo capítulo. O capítulo O Lugar Errado, o nome do capítulo. Então eu divido em dois, senão a gente passa do horário, tá? O mundo onde Tenzin Palmo, o mundo de onde Tenzin Palmo veio não poderia ser mais distante daquele em que ela viria a se encontrar. Ela nasceu em uma mansão, Womers Park, em Hertfordshire, na biblioteca, para ser exata. Ela nasceu na biblioteca. Não porque tivesse sangue azul, longe disso, mas porque em 30 de junho de 1943, no dia que ela nasceu, dia do seu nascimento, a Luftwaffe do Hitler, né, estava bombardeando Londres. Então essa é a situação em que ela nasce.
com o Hitler bombardeando Londres. E as maternidades, acho que era Churchill na época, o primeiro-ministro, o presidente. E as maternidades da capital haviam sido evacuadas para a paz relativa dos condados vizinhos. Deve ter acontecido alguma coisa terrivelmente errada com as contas, pois embora tecnicamente já tivesse passado da data e o parto fosse induzido, ela chegou a este mundo sem cílios, sem unhas, sem cabelo, e até a mãe dela disse, muito feia. Tadinha. No entanto, a despeito da aparência pouco atraente do bebê encarquilhado, a mãe foi tomada de aspirações românticas e prontamente deu-lhe o nome de Diane, devido a uma popular canção francesa que tinha capturado sua imaginação. Mas ela insistia que fosse pronunciada à moda francesa, que com uma pronúncia inglesa ficava Dione. Ela foi conhecida assim até a sua ordenação como monja budista, cerca de 21 anos depois, quando adotou o segundo nome de Tenzin Palmo. Então ela se torna monja aos 21 anos. Nos primeiros 20 anos de vida, seu lar foi em cima de uma peixaria em Old Bethnal Green Road, 72 em Bethnal Green, ao lado da histórica Old Roman Road, no coração do West End de Londres. Era praticamente o mais distante que se poderia estar das imensas montanhas cobertas de neve e das vastas paisagens abertas do Himalaia, onde sua alma se libertaria. Então é uma inglesa, né? A história dela. Hoje, o número 72 da Old Bethnal Green Road não existe mais. E Bethnal Green, em si, com suas praças elegantes, vias estreitas e proximidades com o centro, corre o risco de se tornar chique. Então, essa agora é uma coisa de arquiteto aqui, né? Achando o arquiteto. Isso que acontece com as cidades, de tornar cool um espaço assim que antes era antigo e torna um cool ele assim, se chama gentrificação. Tenho certeza que vocês não ouviram essa palavra ainda. Talvez só os arquitetos aí, se tiver algum, talvez já tenham ouvido falar. Então, gentrificação é quando tu supervaloriza um determinado bairro, né, da cidade e transforma numa coisa cool, assim, né, chique para morar. É bacana por um lado, mas é um investimento imobiliário que acaba afastando aquelas pessoas que já moravam ali, elas vão perdendo, né, os seus patrimônios, né? Que aí chegam lojas chiques, chegam essas coisas assim. É ruim, é bem ruim por um lado, muito ruim. Porque tira a característica do local, né? Então é gentrificação. Porém, quando o Tenzin Palmo chegou lá, era uma massa de escombros após a Blitz. E era assim que ela pensava que sempre tivesse sido antes de ter idade suficiente para saber mais. Então ela volta para o lugar e está tudo detonado, né? Que o Hitler invadiu. O lugar era populoso, enegrecido, muito enfumaçado, praticamente sem árvores. Desde suas primeiras recordações, ela nunca se sentiu parte dali. Eu tinha aquela forte sensação de que estava no lugar errado. Ainda hoje, nunca me sinto certa na Inglaterra, disse ela. Às vezes tem, né? A gente sente algo assim, que a gente não pertence ao lugar, né? Seu pai, George Perry, era peixeiro, proprietário da loja no andar de baixo. George era um homem baixinho, 20 anos mais velho que a esposa, e gostava de se divertir. Frequentava os cavalos, cães, as salas de música e como um Pure King. O que é Pure King? Vamos ver aqui. São integrantes do grupo de caridade londrino, surgido no século XIX. Ok. Paramentava-se com seu traje de botões de madrepérola, sempre que a ocasião exigia. Ele tinha sido gaseado na Primeira Guerra Mundial e, em consequência disso, sofria de bronquite severa. Trabalhar em uma peixaria fria e úmida não ajudou. Ele morreu aos 57 anos de idade, quando Tenzin Palmo tinha apenas 2 anos. Infelizmente não o conheci, diz a Tenzin, mas ouvi dizer que era um homem muito gentil. Lembro de me contarem que minha mãe, sendo muito mais jovem, gostava de sair para dançar com seus pares de dança, e ele a encorajava, deixando uma refeição pronta em cima da mesa para quando ela chegasse em casa. Sei que ele me desejou muito, depois de ter 2 filhos de um casamento anterior, mas ele não estava aqui para mim, ela contou. Coube a mãe Lee Perry, uma ex-empregada doméstica, criar Tenzin Palmo e o irmão dela, Mervyn, 6 anos mais velho.
Li era uma mulher extraordinária, sob todos os aspectos. Batalhadora, mente aberta, otimista diante da adversidade e, o mais significativo para esta história, uma buscadora espiritual e defensora ferrenha de Tenzin Palmo em todas as suas iniciativas ao longo de toda a vida. Elas eram muito próximas. Vocês vão ver ao longo da história que a mãe dela é muito maravilhosa. Minha mãe era maravilhosa. Eu a admirava enormemente, disse Tenzin Palmo. Ela trabalhava arduamente e estava sempre interessada em novas ideias. Também era um espírito livre. Quando conheceu meu pai, ele era separado, mas não divorciado da primeira esposa. Todavia, ela foi morar com ele e teve 2 filhos naquela situação, o que era bastante incomum naquele tempo. Mesmo quando o divórcio saiu, ela não se casou com ele, pois tinha se acostumado com sua independência. O ambiente em que Tenzin Palmo foi criada não poderia ter sido mais essencialmente inglês. Todos ao seu redor eram cockneys, ou verdadeiros londrinos, conhecidos pela sagacidade aguda, pela língua afiada e, mais recentemente, por vencer as competições de Brain Britain. Brain Britain é aqueles programas de pergunta e resposta na Inglaterra. Na época, o West End era um lugar amigável para se viver. Tenzin Palmo conhecia todo mundo no bairro. Seu tio Harry era dono do pub na estrada, a vida nas ruas era animada e os locais bombardeados proporcionavam às crianças excelentes parques de aventura. Então esse é o cenário, né? A Vicky Mackenzie está montando um cenário para a gente entender onde é que ela está. Ainda assim, as sementes da vida incomum que ela viria a seguir estavam lá desde o início, provando que no caso dela a natureza venceu a cultura. Ela era uma criança introspectiva e reclusa. Tinha amigas, mas nunca queria levá-las para casa. Eu não estava interessada. Eu sabia que havia outra coisa que eu tinha que fazer da minha vida. Eu tinha isso também. Eu era muito introspectivo. Tinha muito essa coisa. Ela disse, eu realmente gostava de estar sozinha. Eu brincava sozinho com a maior tranquilidade. Assim. Ficava muito feliz em apenas sentar e ler. Aí meus irmãos me tiravam, né? Porque eu sentava, se tiver algum irmão meu ouvindo aí, eles não vão me deixar mentir sozinho. Eu sentava, ficava lendo bem tranquilo. E eles lá loqueando, se pauseando, né? Família de gringo, imagina, bagunça. Lembro-me das muitas vezes em que meus professores me emprestaram livros, coisa que não faziam com as outras crianças. Ela também era curiosamente atraída pelo Oriente, eu também. Embora não houvesse uma comunidade asiática florescente no West End, como existe hoje, e ninguém na família dela que estivesse remotamente interessado pelo Oriente. Eu passava horas sozinha desenhando damas japonesas com kimonos fluidos. Ainda consigo ver todos os padrões intrincados que pintava neles. Quando os primeiros restaurantes chineses abriram no West End, eu implorava minha mãe para me levar até lá, para que eu pudesse ver alguns rostos orientais. Havia também um fascínio inexplicável por freiras, especialmente das ordens contemplativas. Eu gostava da ideia das freiras enclausuradas, aquelas que entram no convento e nunca mais saem, passando a vida inteira em oração. A ideia deste tipo de vida era extremamente atraente. Uma vez fui a uma loja de bairro e a dona perguntou o que eu queria ser quando crescesse. Respondi muito espontaneamente, freira. Ela riu e disse que eu mudaria de ideia quando ficasse mais velha. E eu pensei, você está enganada. O problema era que eu não sabia que tipo de freira seria. Não deixa de ser um pouco de freira, não é isso? Havia outras anomalias. Do mesmo modo como se sentia perpetuamente deslocada na Inglaterra, Tenzin Palmo também se sentia estranhamente errada como menina. Ó, escutem isso agora. Era muito confuso para mim ser do sexo feminino, ela explicou. Simplesmente não parecia estar certo. Eu ficava ouvindo os adultos dizerem que na adolescência o corpo mudava e pensava, ó, que bom, então poderei voltar a ser um menino? Sensacional. Esse enigma, como muitos outros, seria explicado mais tarde. Então, mais tarde, vocês vão descobrir por que ela pensava isso. Não é nada disso que vocês estão pensando. Se o temperamento de Tenzin Palmo era idealmente talhado para uma vida futura de meditação solitária em uma caverna, o corpo não poderia ser
menos adequado. Então agora é aquele momento, assim, gente, que vocês prestem atenção no quanto a gente reclama da vida e olha o que era a Tenzin quando criança e a superação dela. E a gente reclama para fazer uma prática de 10 minutos. Toda a sua infância foi dominada por uma série de doenças que a deixaram tão debilitada que os médicos e professores aconselhavam que, quando deixasse a escola, ela jamais deveria seguir qualquer carreira que fosse remotamente desgastante. Ou seja, ela está desenganada, né? Diziam naquela época assim. E ela ficou 12 anos no meio de uma caverna na neve. Ela nasceu com a base da coluna vertebral torcida para dentro e inclinada para a esquerda, deixando toda a espinha fora de prumo. Se vocês virem ela hoje, ela anda toda curvada, não é pela idade, é porque ela tem esse problema. E ainda mais meditando todo aquele tempo, aí ralou tudo. Para agravar a situação, ela desenvolveu cifose, o aspecto curvado que apresenta até hoje. Era um problema de saúde extremamente doloroso, que a deixou com vértebras fracas e propensa a lumbago, então a dores na lombar. Né? Quando criança, ela ia ao hospital 3 vezes por semana para fazer fisioterapia, mas não adiantou. Embora mais tarde a yoga tenha ajudado. Yoga sim, gente, ó, vocês não fazem ainda? Façam. Não tem. Yoga é yoga top, tá? Para o corpo, para a mente, aí depois vem... Né? Não, tu tá enganado. Não tô. É milenar, assim. Né? A gente está falando de coisas que faz bem para todo mundo, que não tem contraindicação, que não vai te causar lesão, que vai te levar a um estado de meditação, vai melhorar teu corpo, vai... tudo. Yoga é o top. Com poucos... Sim, continue praticando academia, continue fortalecendo os músculos, estou dizendo coisas que são para a mente e para o corpo ao mesmo tempo, tá bem? Nem todo mundo se enquadra. Estou falando, mas eu não consigo me enquadrar. Ok. Mas tem algumas técnicas, algumas coisas que vocês podem fazer como alongamento só, então. Com poucos meses de vida, teve meningite. Recuperou-se. E aí teve de novo. Foi levada às pressas para o hospital, onde os pais só podiam vê-la por uma vidraça. Olhando para o bebê nanico, deitado ali com membros que pareciam varetas e enormes olhos azuis, uma Li, em desespero, declarou... Ali a mãe, né? Ela vai morrer. Oh, não, ela não vai. Olha aqueles olhos, disse o pai, né? Respondeu George. Ela anseia viver. E havia ainda a doença misteriosa que desconcertava os médicos e a deixava internada por meses de cada vez. Meses ela ficava internada. Ela perdia muitas aulas. Em certa ocasião passou 8 meses no famoso hospital infantil de Great Ormond Street. Sua fraqueza geral era tamanha que a escola fez arranjos para que ela tivesse períodos regulares, compulsórios, de convalescença à beira-mar. Naquela época era muito normal levar as camas para o mar, assim, né? A história do cassino, aqui, aquela maior praia do Rio Grande do Sul, né? Ali em Rio Grande era um balneário dos ricos, né? Então tinha um trenzinho que levava assim, as madames para pisarem na areia, né? E irem com as suas... ver o mar e tal. Thomas Mann, no seu livro, ele fala sobre isso. Não sobre o cassino, fala sobre outras coisas. Custeados pela Câmara Municipal, então era custeado pelo governo. Ninguém sabia o que era, mas 2 ou 3 vezes por ano eu ficava completamente debilitada, com febre alta e dores de cabeça terríveis. Então imagina, e isso ela criança, essa sofrência, assim, ela não teve uma vida, sofreu. Né? Eu era muito doente. Pessoalmente acho que foi uma coisa kármica, pois desapareceu quando fiquei mais velha e nunca fiquei seriamente doente na caverna. Por causa dessas febres muito altas, eu costumava ter muitas experiências fora do corpo. Ela prosseguiu. Eu costumava viajar pela vizinhança, mas como era uma garotinha, não me afastava para longe de casa. Não queria me perder. Então eu só vagueava pelas ruas, flutuando acima de tudo, olhando para as pessoas do alto só para variar, em vez de sempre olhar de baixo. Tentei de novo quando era adolescente, mas fiquei apavorada. Então nunca desenvolvi essa habilidade. Então essa habilidade essa corpórea, assim, né? Não sei se tem alguém aí que lida com isso. Meu pai tinha isso, né? E é real, assim, não é uma coisa inventada.
Porque eu sou de Passo Fundo, mas eu nasci em Sananduva, uma pequena cidade onde era a família da minha mãe. Então era comum ir para a uns 100 quilômetros de Passo Fundo, aqui no Rio Grande do Sul. E é uma cidadezinha, Sananduva é uma cidadezinha muito pequenininha. Naquela época devia ter 2.000 habitantes, ou menos, eu acho, 1.000 habitantes. Né? Há 52 anos atrás, não devia ter 1.000 habitantes. E aí era comum nascer na casa da nona, porque a nona era a parteira. Né? E meu pai não foi, então naquela época uma viagem de 100 quilômetros levava 3 horas, mínimo. Né? E aí estrada de chão, aquela coisa toda. E aí então a minha mãe pariu ali na casa da nona, foi a nona que fez, e a gente ganhava uma canja. Né? Quando nascia ganhava uma canja de galinha. E aí depois o pai contou essa história comum assim lá na família. Meu pai era um bandista, né? Meu pai era pai de santo, né? E ele então saiu do corpo, fez essa viagem essa corpórea e contou todo o cenário, contou as pessoas que estavam ali, todas as formas. Ele fazia isso com uma frequência. Uma vez eu estava em Pelotas e como eu já tinha desenvolvido isso, a gente tem essa relação, tanto que eu já contei aqui, né? Meu pai deu a aliança dele para mim e eu tenho aliança ali ainda, né? Enfim, quando ele faleceu, né? Há muitos anos. E então ele me visitava, quando eu fui morar em Pelotas, eu fazia faculdade em Pelotas com 18 anos, ele me visitava, só que umas vezes eu flagrava ele, porque eu também tinha essa habilidade, né? Que eu não conto muito. Então a gente se flagrava, se visitando, assim, era muito bacana. A nossa relação era totalmente espiritual, assim. É muito lindo, assim, muito lindo mesmo. A gente se comunicava dessa maneira. Né? É muito bacana. Isso não tem nada a ver com o budismo, tá, gente? Estou contando uma coisa pessoal. Né? Eu vou praticar o budismo ou a meditação para ter esses níveis elevados. Não, para. Não é isso, tá bem? Às vezes tem algumas pessoas que acham que é isso. Pode acontecer, mas não é o objetivo. Além disso, ainda houve acidentes que também trouxeram consequências fascinantes, tais como a vez em que ela estava jogando bola dentro de casa e o vestido de nylon roçou na lareira elétrica. Ai, tadinha, ela só sofre. Hein? Em segundos, ela era uma massa em chama. Felizmente, Lee, a mãe dela, por acaso estava em casa e não na peixaria, pois ela também estava doente. A jovem Tenzin Palma entrou correndo no quarto da mãe com o vestido em chamas. Gritando, Lee pulou da cama, embrulhou em cobertores e voou para o hospital. O mais espantoso foi que não senti dor alguma, embora minhas costas estivessem um horror, em carne viva. Lembro de ser levado em cadeira de rodas pelo corredor do hospital, com o médico segurando minha mão e dizendo que eu era uma garota muito corajosa por não chorar. Mas não estava doendo mesmo. Permaneci por séculos nesse hospital, com uma estrutura segurando os lençóis longe do meu corpo, mas não fiquei com nenhuma cicatriz. Mais tarde, quando eu era mais velha, minha mãe contou que quando me viu engolfada em chamas, rezou fervorosamente para que minha dor fosse retirada de mim e dada a ela. Fiquei interessada, pois àquela altura eu tinha ouvido falar sobre a prática budista chamada Tonglen, no qual você inspira o sofrimento dos outros para aliviá-lo de suas misérias e em troca distribui sua saúde e bem-estar sob a forma de luz branca. Eu já pratiquei isso no templo em Três Coroas, né, Tonglen. Aqui ela tem uma outra pronúncia que é Tonglen, né, mas é Tonglen. Já fiz várias práticas de Tonglen. Hoje o Mindfulness ele vai traduzir isso para um aspecto um pouco mais tranquilo, assim, mas a prática original mesmo que a gente faz nos retiros no Vajrayana de Tonglen é bem diferente, tá? É bem mais extensa, bem mais envolvente, bem mais forte, assim. Tem que ter cuidado, assim, para não ficar, não pegar essas dores do mundo também, né? E não ficar para ti. Tem uma técnica para tu não pegar, né? Não ficar mal com aquilo. Mas hoje ela pode ser traduzida, muitos de vocês já fizeram, como a prática da compaixão, a meditação da compaixão, em que tu sugere que as pessoas fiquem bem. Então ela foi apaziguada, assim, mas é uma tentativa mais suave de Tonglen, né, que o Mindfulness pegou. Mas eu fiz o original, por vários dias. Minha mãe tinha feito essa prática profunda de forma absolutamente espontânea. Além do mais, funcionou. Minha mãe disse que, embora sua prece fosse absolutamente sincera, ela nunca recebeu a dores extra de minhas queimaduras. Fez certinho, né? Ela era incrível. Fez isso embora ela mesma estivesse em sofrimento, disse Tenzin Palmo. Na verdade, acho que vim para essa família por causa dela.
acrescentou baixinho, referindo-se à sua crença inerente na reencarnação e insinuando que havia escolhido a vida ocidental em um corpo feminino para alguma finalidade específica. Então o budismo tibetano, como assim o espiritismo também, eles vai se ter essa crença que tu escolhe onde tu quer nascer, né? No corpo que tu quer nascer, nos pais que tu quer nascer, na situação que tu quer nascer, né? Então, se tem alguém reclamando da vida aí, para o budismo tibetano e para o espiritismo, é uma escolha tua. Então, né? Vai saber. Bah, mas eu escolhi isso. Presta atenção que pode ter algum recado que tu não está vendo. Quando ela não estava doente, a vida em East End prosseguia normalmente, né? Em algum momento ela não estava doente. Era uma existência decididamente muito simples. Tenzin Palmo dividiu o quarto com o irmão Mervyn. Tomava banho uma vez por semana e o dinheiro era desesperadoramente escasso. Uma vez por semana. Então, inglesa naquela época, é estranho, né? Ela explicou. Depois que meu pai morreu, minha mãe assumiu a peixaria. Só que ignorava que um tio que eu administrava o negócio apostava em corridas de cavalo. A família acabou enormemente endividada e minha mãe tinha que trabalhar dobrado para fazer face às despesas. Ainda que financeiramente tensa e órfã de pai, foi uma infância feliz e normal. Algo que lhe seria de grande valia mais tarde, quando encarasse seus anos de solidão. Havia passeios baratos de ônibus para os parques e museu, além do mimo ocasional, um filme de Walt Disney. Somado a isso, o prazer proibido das tubulações de fumaça da peixaria, as últimas remanescentes de Londres, 2 grandes chaminés de tijolos no pátio dos fundos, enegrecidas com piche e revestidas de prateleiras para defumar haddock e arenque. Era perigoso, mas divertido. Para ser honesta, nunca pensamos muito sobre sermos pobres. Simplesmente era como vivíamos. Sempre tivemos o suficiente para comer e os objetivos naqueles tempos eram muito mais modestos, ela observou. Não sentimos em absolutamente a falta de um pai. Na verdade, nos demos muito bem sem ele. Eu notava que não tínhamos qualquer conflito ou tensão na nossa casa, ao passo que muitas vezes havia disso na casa dos meus amigos. Então, amanhã começa assim, Tenzin Palmo cresceu e se tornou uma criança bonita, ainda magra, mas com os mesmos olhos azuis enormes. E segue. Então amanhã a gente termina esse capítulo, para a gente manter esse horário. Então, conta... Vocês viram o que é o sofrimento dela quando criança? A vida dela sofreu, assim, ela é muito determinada. Então assim, ela vem para esse mundo e parece que tudo vai dar errado. Não, parece que se tu vai olhar para um lado mais católico, assim, não é para ter vingado, né? E aí dá para entender por que ela sofreu tanto, assim, porque é uma provação incrível assim, na vida dela, né? Provação para desistir. Não, tu tem que desistir. Ela já estava em prática, né, desde o nascimento. Tu tem que desistir. Por que tem que desistir? Porque ia se tornar essa mulher aqui. Uma mulher que está transformando o mundo junto com outras, né? É uma figura no mundo hoje que está à frente, assim, que está com uma resistência. Então ela passa por todas as provações. Não, tu tem que desistir, porque se essa mulher vingar, ela vai mudar o mundo. Ela vai mudar o mundo, entendeu? Então vem todos os demônios, vem todas as adversidades, vem tudo ali assim, não, essa não pode vingar, porque se ela vingar, aí nós vamos perder a guerra, nós vamos perder a batalha. Então, entenderam? Eu acho muito impressionante. Então não vinga, dá tudo errado, assim, ela lá, né? Vocês vão ver, é demais. É como diz o Mauro ali, chega de mimimi, gente, chega de mimimi. Ai, tá doendo minha perninha porque não consigo ficar 15 minutos. Deita. Ok? Não vem com mimimi, tem que praticar. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandam e toquem a todos. E que eu possa me tornar, que nós possamos nos tornar o caminho iluminado. Então, até amanhã, a gente continua com a saga da Tenzin Palmo. E aí a gente volta com a música. Vamos ver o que está dando agora aí. Ultraman. É isso. Ok?